Obrigado. Bom dia a todos, né, participantes. Agora que a gente está gravando, vou novamente agradecer a banca, o professor Juliano, o professor Renato, o professor Fabiano, o professor Jorge e o professor Oswaldo, né, meus orientadores. Bom, meu nome é Joelano Nunes Maciel, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, o PPGIS da UNILA, e também sou membro do grupo de pesquisa GPENS. Bom, vou apresentar a tese de doutorado intitulada Método Híbrido de Predição com Processamento de Imagens e Inteligência Artificial aplicável à geração de energia solar fotovoltaica. Eu tenho como orientador o professor Dr. Oswaldo Hideo Ando Júnior e co-orientador o professor Jorge Javier Jimenez Ledesma. A apresentação vai seguir os seguintes tópicos, né? Uma introdução, embasamento teórico, o método híbrido de predição que foi proposto nesse estudo, resultados de discussão, conclusão e as referências. Bom, introdução, então. Nós temos atualmente aí um aumento do consumo energético aí em diversos países, né? E esse aumento do consumo energético acaba promovendo a necessidade de se gerar energia, né? Buscar novas fontes. Uma das fontes que está na moda, vamos dizer assim, é o uso das energias ditas limpas e renováveis, né? Essa energia, essa gama de energia dita limpa e renovável possui diversas maneiras de você, diversas fontes, vamos dizer assim. Então, a energia solar fotovoltaica, ela é uma dessas fontes de energia dita limpa e renovável. Ela possui grande capacidade de produção, né, tendo visto o território que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, e ela está bastante, atualmente no Brasil é meio que uma moda, né? Então, ela tem uma grande capacidade produtiva, mas, no entanto, ela possui algumas peculiaridades. Por exemplo, durante a geração da energia solar fotovoltaica, que ocorre durante o dia, a gente tem algumas intermitências que podem ocorrer, principalmente devido às condições meteorológicas. Se nós observarmos aqui esse gráfico da direita aqui, nós temos 3 dias aqui representados. O ideal seria um dia de céu totalmente limpo, sem nenhuma nuvem, e aí você tem um formato, uma geração diária, vamos dizer, no formato de um sino, né, no formato senoidal, que é essa cor azul aqui, representa um dia com um céu totalmente limpo. No entanto, isso não ocorre sempre, então, nós temos aqui marcado como vermelho, por exemplo, um dia parcialmente nublado, onde nós temos uma nuvem no início do dia, né, ocluindo os raios solares, e aí nós temos um período do dia onde tem novamente um céu limpo, vamos dizer assim, e depois nós temos um dia nebuloso também. Então, só para exemplificar, aqui nós temos na cor verde um dia onde ocorreu, né, um dia começou nublado e depois ele ficou chuvoso, né, que é essa parte mais central aqui da imagem. Então, essas intermitências, essas variações ali que ocorrem durante a geração, ocorrem principalmente devido às condições meteorológicas. Nós temos aqui à direita uma imagem ao Sky que mostra como que isso ocorre, né? Então, nós temos ali uma foto tirada no ângulo de 180 graus do céu, então a gente cobre o céu inteiro, e aí quando a nuvem oclui o sol, os raios solares eles são obstruídos, e isso no painel fotovoltaico ocorre essa intermitência. E isso é um problema. Por quê? Primeiro que a gente tem uma insegurança de geração, a gente não sabe quanto vai gerar daqui determinado horizonte, daqui quanto tempo. Nem no dia seguinte, existem vários horizontes que podem ser considerados. Então, a gente tem uma segurança na geração, e além disso, hoje em dia na moda, além das usinas fotovoltaicas, que no Brasil agora, inclusive ultrapassou a Itaipu, né, em termos de geração, mais de 14 gigawatts instalados, nós temos sistemas fotovoltaicos conectados a redes, ou seja, em residência, em comércio, esses sistemas eles usam a rede elétrica como se fosse uma bateria, ele gera energia, envia para a rede elétrica, e isso, se você não tiver mecanismo para prever essa possível geração, essas flutuações, isso é de interesse das concessionárias também, para você poder mitigar essa instabilidade que pode ocorrer aí na tensão do sistema, né, do sistema elétrico. Então, nesse contexto, surgiu a área de predição da geração de energia solar fotovoltaica, PGS, que eu vou falar de agora em diante. Então, essa área, ela é bastante estudada, principalmente no cenário internacional, faz mais de 10 anos que é estudado, e agora começou com mais ênfase aqui na América Latina e Brasil, né? Então, dado esse contexto,
o objetivo desse estudo é desenvolver e avaliar um método híbrido de predição, MHP, da geração de energia solar fotovoltaica em horizontes de curto prazo, a partir de imagens do céu, imagens all sky, né, são imagens que cobrem o céu inteiro, vamos dizer, céu total, aplicando um processamento híbrido composto por técnicas de processamento de imagem, PI, eu vou chamar a partir de agora, e aprendizado de máquina, AM. Então, esse é o objetivo geral aí do estudo. Esse objetivo foi definido com base nas seguintes hipóteses. A hipótese A, o método de predição utilizando somente imagens all sky e uma abordagem de execução híbrida com processamento de imagens e aprendizado de máquina pode ser aplicado na PGESF de curto prazo e ter acurácia igual ou superior aos métodos mais complexos de aprendizado profundo. Então, essa é a nossa hipótese A. A hipótese B do estudo, que nós vamos avaliar e estudar aí durante essa apresentação, diz que as imagens all sky possuem características suficientes que possibilitam a predição da irradiância solar empregada na PGESF com acurácia igual ou superior ao uso de informações meteorológicas, que são tradicionalmente usadas aí na área de predição da geração de energia solar. Então, essas são as hipóteses que foram definidas sob as seguintes assertivas da PGESF de curto prazo. Assertiva 1. Ocorre, durante os 10 anos aí dessa área, ocorre um extenso uso de informações meteorológicas e de radiância solar nos métodos de predição. A gente observa isso da literatura. E também, com isso, tem-se a necessidade de haver dispositivos de captura específico, tanto para informações meteorológicas, por exemplo, mini estações meteorológicas, ou dados de estações meteorológicas próximas, e também dispositivos de captura de radiância solar. Por exemplo, o piranômetro é um dos dispositivos mais utilizados aí para capturar a radiância solar, tanto local, global, os 3 tipos de radiância. A segunda assertiva refere-se que é importante otimizar os parâmetros de entrada dos modelos de predição. Então, a média 2020, ele coloca essa observação, no estudo dele, que é importante otimizar esses parâmetros de entrada. Assertiva 3, os métodos híbridos com aprendizado profundo, eles têm apresentado os melhores resultados. Tá? Então, aprendizado profundo é um ramo da inteligência artificial, bastante recente aí, que ganhou bastante destaque com o uso das GPUs aí, com aumento do poder computacional, de processamento. Então, eles têm realmente apresentado os melhores resultados, a gente observa isso em estudos da literatura. A irradiância global horizontal, a GHI, ela é uma componente da irradiância solar, dos raios solares, utilizados aí na geração fotovoltaica. Ela é a principal componente que influencia a potência de geração da energia solar fotovoltaica. Então, existem estudos aí que mostram que o coeficiente de determinação chega a ser de 0,98, portanto, aí em relação... Então, ela influencia altamente aquela intermitência que nós temos ali, que ocorre nos dias, principalmente dias nublados. E a assertiva 5, nós temos que os modelos de predição com imagens all sky são amplamente usados por apresentarem menores custos de aquisição e de operação, principalmente quando a gente considera o uso de redes de sensores, por exemplo, diversos piranômetros espalhados na região de uma usina fotovoltaica, ou você precisar de uma rede de dados meteorológicos, Então, o pessoal geralmente usa bastante isso. Além disso, ultimamente, com a inserção de novos satélites, o pessoal está começando agora a pesquisar a geração, fazer a predição com imagens de satélites, imagem tirada lá do espaço mesmo, tira foto das nuvens e você localiza determinado ponto e faz as predições. Mas então isso aí é mais custoso do que você ter uma câmera all sky localmente. Bom, com base nessas assertivas, a justificativa e originalidade e contribuição desse estudo refere-se primeiro, nós temos, como mencionado, a expansão da energia solar fotovoltaica, que vem ocorrendo, então a gente precisa ter novas fontes de energia, com segurança, Como originalidade, a gente tem o desenvolvimento de um método híbrido de predição de curto prazo, utilizando imagens all sky, com uma nova abordagem de execução híbrida, que aplica processamento de imagens e aprendizado de máquina. Além disso, esse método ele possui uma etapa de extração explícita de características das imagens, e aí a gente pode otimizar isso posteriormente, porque é explícito, A gente conhece o processo. Temos a diminuição de custos, porque o método proposto, ele dispensa dispositivos de
informações meteorológicas e radiância solar. Nós não precisamos desses sensores aí para capturar as informações. E, além disso, apresentamos uma avaliação experimental do MHP proposto, relacionada também aos estudos da literatura e também comparando os métodos de predição usados no MHP com os de informações meteorológicas. Então, isso aí refere-se à originalidade do estudo, e como contribuição a gente tem a disponibilização posterior aí de um novo dataset para benchmark, inclusive para métodos de inteligência artificial, né, estudo outros métodos, e o fomento à linha de pesquisa da PGESP na América Latina, né, onde nós observamos também poucos estudos realizados aí. É importante ressaltar que o desenvolvimento dessa tese de doutorado, durante o desenvolvimento, nós tivemos a oportunidade de publicar alguns trabalhos, né, que inclusive serviram para guiar, dar um caminho de pesquisa, delimitar mais o foco do tema, e também para nós tomarmos algumas decisões de aspecto estratégico e metodológico no desenvolvimento do MHP que foi proposto. Uma delas foi o pedido de patente que nós conseguimos fazer, depositamos o pedido, e além disso temos uma revisão literária que foi bem interessante, onde a gente observou diversas áreas aí dentro da PGES que poderiam ser estudadas. Bom, vamos para a parte de embasamento teórico. Então, no embasamento teórico, como mencionado, nós tivemos a oportunidade de fazer uma publicação, uma revisão sistemática sobre o tema, onde dentro de diversos outros resultados, nós observamos que, se observarmos aqui no lado esquerdo, na figura 1, nós temos, desde 2009, um crescimento do número de publicações relacionadas ao tema, né, até antes da pandemia ali, e aqui no gráfico aqui em cor verde, nós temos uma outra revisão um pouco mais atualizada que a nossa, que também demonstra essa tendência de crescimento durante os anos, da quantidade de publicações relevantes aí sobre o tema. Aqui na figura 2, nós temos uma linha do tempo que demonstra a quantidade dos principais artigos publicados aí no mundo, e aqui na linha verde, aqui em cima, os artigos publicados na América Latina, onde a gente observou também pouca quantidade de artigo publicado, e alguns desses artigos aí, inclusive, foram os nossos aí que foram desenvolvidos durante a tese. Então, só para dar um panorama do cenário aí dessa área de pesquisa. Além disso, de modo complementar, nós fizemos uma revisão da literatura de propriedade intelectual, ou seja, uma busca de anterioridade, né, das patentes que foram depositadas, os métodos que foram propostos na área da PGESP. Então, nós temos aqui as características desses métodos, as patentes mais similares que nós observamos na literatura, e com isso, nós tivemos a oportunidade aí de desenvolver, de redigir uma patente e submeter aí um depósito de patente no INPE pelo NIT da UNILA, em 2020. Bom, agora em relação ao embasamento teórico da área da PGES em si, né, da predição da geração de energia solar fotovoltaica. Primeiro conceito, que é interessante termos, né, é o conceito de acurácia e precisão. Eles são conceitos distintos, muitas vezes usados de maneira semelhante, né, mas eles são distintos. A acurácia, ela está relacionada em relação ao desvio dos valores que você está predizendo em relação ao valor-alvo, o valor original, né? Já a precisão, ela tem relação com a consistência que você faz das predições e a distância, né? A média em relação dessa diferença em relação aos valores reais. Ou seja, a precisão está relacionada mais com o processo de repetição amostral. Tá? Então, esses são dois conceitos. O interessante é que o modelo tenha acurácia e precisão, né? Quanto maior, melhor dos dois. Outro conceito relevante é o conceito de horizonte de predição. Então, não existe na literatura da PGES um consenso sobre a classificação exata desses horizontes. No contexto deste estudo, nós utilizamos qual? Bom, horizontes de curto prazo, que considero de 1 minuto até 24 horas. Tá? Então, no contexto deste estudo, quando nós falarmos curto prazo, é esse horizonte de predição, de 1 até 24 horas, ok? Outro conceito relevante é o conceito de origem dos dados. O conceito de origem dos dados, ou seja, nós temos os métodos de predição endógenos, né, que utilizam dados internos ou históricos, séries temporais históricas, e os métodos exógenos, que utilizam informações obtidas a partir de medições locais em tempo real. Por exemplo, uma imagem, um dado meteorológico e assim por diante.
Então, o nosso modelo MHP, ele contempla os dois tipos de dados. Tá? E, além disso, temos aqui o tipo de predição. Então, na PGS, os métodos podem prever diretamente a potência gerada pelo módulo fotovoltaico, quantidade de watts, ou, de modo indireto, se prevê a irradiância global, algum tipo de irradiância, que está altamente correlacionada aí com a potência gerada. Então, o nosso trabalho se classifica aí como predição indireta. Em relação a classes de modelos de predição, nós temos os modelos persistentes, que são os modelos de referência, aqueles que a gente compara, aqueles básicos, os mais genéricos, mais fracos, vamos dizer assim. Nós temos os modelos estatísticos clássicos, né, SARIMA, ARIMA e assim por diante. Nós temos a classe de modelo de aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Essas duas classes aí, elas são os modelos de inteligência artificial que nós temos. Aí temos diversas classes de modelos, diversas subclassificações. Nós temos modelos de previsão numérica do tempo, aqueles que nós vemos na televisão aí, que o pessoal faz a previsão do tempo e erra de um dia para o outro, né, facilmente. Nós temos os modelos baseados em processamento de imagem, e aí nós temos duas classes, né, duas subclasses, vamos dizer assim. Na processamento de imagem, pode ser tanto imagem ao sky, aquela imagem que você está no solo ali, perto do módulo de geração, você tira a foto total do céu, né, com uma câmera de 180 graus, aquela lente olho de peixe, ou você pode ter modelos com processamento de imagem que utilizam imagens de satélite, imagem tirada do espaço. Né? E aí você consegue ter as nuvens, deslocamento das nuvens, diversas informações aí. E está sendo cada vez mais utilizado imagem de satélite, porque cada vez mais a gente está tendo satélite aí sendo colocado em órbita e tal, disponibilizando essas informações, né? Como, por exemplo, o Landsat 9, aí, recentemente lançado. Por fim, nós temos os modelos híbridos, que é onde o nosso MHP se encaixa, né? Os modelos híbridos, eles utilizam alguma combinação dessas classes anteriores, né? Então, temos esse cenário em relação aos modelos de predição. Por fim, em relação aos conceitos da PGS, nós temos as medidas que avaliam o quanto o modelo errou ou não, né? O quanto o modelo, vamos dizer assim, é bom ou não. Qual é a capacidade, né, de predição de um modelo, né? A qualidade das predições. Então, aqui nós temos as principais métricas, existem outras, dezenas de métricas. As principais, mais utilizadas na PGS, é o RMSE, o Root Mean Square Error, que ela dá grande ênfase para grandes erros individuais. Então, se você tem grandes erros individuais, ela dá mais ênfase nisso aí, que é elevado ao quadrado, depois tira a raiz quadrada. Nós temos o Mean Absolute Error, que é o erro médio absoluto, né, que te dá uma variação tanto positiva quanto negativa, depende das suas predições. Nós temos o coeficiente de determinação, que é uma medida de ajuste de uma reta ou alguma distribuição linear ou não, né? Você consegue ajustar duas retas e ter um valor que diz o quão próximas estão essas retas. Ele varia de 0 a 1 também. 1 é um modelo perfeito, vamos dizer assim. E nós temos, por fim, o Skill Score, né, que é a habilidade de predição do modelo. O Skill Score, ele é calculado em função do modelo de referência, modelo de persistência. Então, ele diz o seguinte, ó, o modelo proposto é melhor tantos por cento, né, uma porcentagem, do que o modelo de referência base, ok? Além disso, nós podemos ter a normalização dessas métricas, do RMSE, do MAE, para você comparar distribuições aí com diferentes tamanhos amostrais. Então, é assim que a gente avalia a qualidade dos modelos, pelos valores dessas métricas. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o método híbrido de predição, tá? Que foi proposto aí nesse estudo. Aqui nós temos o ambiente onde esse método vai estar inserido. Então, na patente que nós desenvolvemos, nós temos um esboço aqui. Então, qual é o ambiente? Nós temos a unidade de geração fotovoltaica, nós temos uma câmera local, que tira foto da imagem do céu, né? Nós temos um sistema de predição. Nesse estudo, nós desenvolvemos o que está circulado e destacado em cor amarela aqui, que é o método híbrido de predição. O método híbrido de predição recebe as imagens, calcula diversas outras informações, né, dentro dele, e depois ele fornece as predições de curto prazo, certo? Então, nós temos um módulo de configuração e captura de dados e uma unidade de processamento para fazer esse processamento. Aqui, de modo mais detalhado, nós temos
o MHP, que é o método de predição proposto nesse estudo. Aqui nós temos o fluxo de dados. Então, ele recebe como entrada a imagem total do céu, aquela imagem all sky. Ele recebe as informações de geolocalização e especificação da unidade de geração fotovoltaica, por exemplo, latitude, longitude, altitude, e algumas informações, data, hora, estação, ele também calcula. Então, o que ele faz dentro dele? Bom, ele calcula uma série de medidas, que a partir de agora eu vou chamar de métricas, e essas medidas são características principalmente extraídas das imagens ao Sky. Essas medidas servem como input, entrada, para um algoritmo de aprendizado de máquina que é previamente treinado com dados históricos, né, tanto das imagens utilizando irradiância solar, e apresenta as predições para determinado horizonte H. Então, no método híbrido de predição, nós temos essas duas etapas. A etapa de extração de características, utilizando técnica de processamento de imagem, e a etapa de execução das predições, que utiliza essas características como entrada. De modo mais detalhado, então, nós temos o fluxo de execução do MHP. Então, só para a gente observar aqui, nós temos a imagem de entrada, aí nós temos a etapa de processamento de imagem, onde ocorre o pré-processamento, nós vamos explicar depois todas as etapas, e aí nós executamos em sequência todas essas métricas, né, calculando todos esses valores de X1 até X8, e aí fornecemos de uma vez só isso como entrada para o modelo de predição previamente treinado com dados históricos. Né? Nós testamos dois modelos, MLP e o Light GBM, vou apresentar posteriormente. E aí é realizada a predição para o próximo horizonte, ok? Então, esse é o fluxo de execução aí do método do MHP proposto. Para apresentar o MHP, então, é necessário a gente demonstrar, nós utilizamos uma base de dados, que é bem interessante, é uma base de dados que foi disponibilizada em 2019, ela possui uma boa padronização e uma qualidade controlada, ela possui amostragem a cada 1 minuto, né, durante o período completo de 3 anos. Então, aqui, ó, nós temos na direita aqui, exemplo das imagens, das fotografias, né, ao Sky, tirada em cada minuto aí durante esse período, e os valores da GHI e DNI, que é a geração direta normal, que foram gerados em cada um desses minutos, os valores correspondentes. Além disso, para cada minuto desse aqui, nós temos diversas outras informações que a base nos disponibiliza. Nós usamos quais? Bom, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, a imagem especificamente daquele minuto, as variáveis metodológicas, né, as informações metodológicas, temperatura do ar, umidade relativa, etc. E a irradiância global horizontal, que é a GHI, que é uma das componentes da irradiância solar. Então, nós utilizamos essas informações que são disponibilizadas a cada minuto. E aqui na figura 13, nós temos um panorama geral aí dos 3 anos de informações. Cada linha aqui, cada risco aqui dessa ponto desse gráfico é uma senoide que a gente viu lá no começo, né? Que ela pode estar maior, pode estar menor, se o dia está nublado, e assim por diante. Então, nesses 3 anos, nós temos período onde deu problema na câmera, período onde não tem imagem, período onde deu problema no sensor de radiação solar, no piranômetro. Então, nós descartamos todos esses dados faltantes, né, que estão marcados aqui, e nós utilizamos o restante das informações. Então, a gente consegue também perceber a variabilidade, né, em termos da primavera, verão, outono e inverno, que aumenta a radiação ali naquele local, conforme a estação anual aí também, ok? Então, esse é o dataset que nós utilizamos aí. Agora, a relação às características, né? Etapa de extração de características utilizando processamento de imagem. Nós temos a primeira etapa, que é o pré-processamento. Depois, nós calculamos diversas métricas de processamento de imagem, métricas de PI. Quais são? O movimento das nuvens, cobertura das nuvens no céu, nuvens no entorno do Sol e radiância de céu limpo, luminância do Sol ajustada, localização do Sol, e a taxa de pixels brancos. Então, a primeira etapa que nós executamos ali é o pré-processamento, onde a imagem vem distorcida no formato de 180 graus, e nós fazemos uma planificação dessas imagens, né? Tentamos remover um pouco a distorção dela. E aí você tem, depois que a imagem é pré-processada, nós temos a imagem nesse formato. E aí, para apresentar as demais métricas, nós selecionamos 3 dias de referência, para fins didáticos, né, para apresentar como funcionam as métricas propostas. Então, nós selecionamos 3 dias. O primeiro, um dia com céu totalmente limpo, dia 2/9/2014, um dia com céu parcialmente nublado e um dia com céu nublado chuvoso.
O perfil de geração do GHI desses dias aí está aqui à direita. Então, para cada hora do dia, eu tenho uma imagem representando. Por exemplo, aqui às 12 horas desse dia era um céu totalmente limpo. Está aqui a imagem representando. 12 horas desse dia aqui, do terceiro dia, era um dia que estava chovendo, meio nublado. Nesse período correu chuva. Então, assim, um dia de céu limpo, esse é o formato bonitinho da senoide. Aqui nós temos um dia que começa nublado, tem céu limpo novamente, depois se torna nublado. E aqui um dia totalmente nublado e chuvoso, principalmente no horário das 12 horas aqui, às 14, aproximadamente. Então, nós utilizamos esses 3 dias, por quê? Nós queremos prever essa GHI, utilizando aquelas, com base naquelas métricas ali, né, como entrada do modelo. Então, a primeira métrica é a métrica de movimento das nuvens, movimentação das nuvens. É uma métrica que nós propomos, né, porque ela é bem simples. Na verdade, todas as métricas que a gente propôs, a ideia é serem métricas simples. Olhando para o céu, a gente teve esses insights. Por exemplo, essa métrica, eu quero prever o que está em azul aqui, que é o GHI, né, que é a radiância. Então, nessa métrica aqui, se eu aplicar a métrica de movimento das nuvens no dia de céu limpo, eu tenho esses valores aqui embaixo. Como que eu gero esses valores? Bom, essa métrica, como eu falei, ela é simples. Ela pega 2 imagens, com base no horizonte, eu faço a subtração dessas imagens e calculo o erro. Nesse caso, nós usamos o Mean Squared Error. Tá? Poderia usar outros, mas nós escolhemos o Mean Squared Error. Então, se tem uma diferença muito grande entre 2 imagens, você vai ter um valor maior. Se não tem diferença, por exemplo, eu tenho 2 dias que a cada 1 minuto tira foto. Como não tem nuvem no céu, que é esse caso aqui, ó, não tem nuvem no céu, nós não temos muita diferença entre as imagens. Então, eu vou ter esse perfil de geração. Se você olhar aqui no segundo dia, nós temos no início do dia, aqui até umas 10 horas mais ou menos, nuvens no céu. Então, nós conseguimos capturar a diferença entre as imagens. Já no período que tinha céu claro, né, que não tinha nuvem no céu, novamente nós temos um padrão parecido com o primeiro dia aqui, das 10 às 12 horas, 14 mais ou menos. E depois nós também identificamos mais nuvens no céu. Por quê? Porque o dia estava nublado, a gente viu a intermitência ocorrendo aqui na GHI. Então, nós aplicamos essa métrica, mostramos como ela funciona nos 3 dias, e também a gente consegue perceber aqui, no horário que choveu, que é esse horário aqui de meio-dia, 10 horas, nós conseguimos perceber aqui um certo padrão. Né? Essa métrica gera um padrão em relação aos dias. Ou seja, é legal essa métrica, a gente captura. Primeiro, se tem nuvem ou não no céu. E segundo, se tem movimento, se tem vento, né, deslocando essas nuvens aí em relação à câmera. Ok? Essa é a primeira métrica aí proposta. A segunda é a métrica de cobertura das nuvens. Nós nos baseamos aí em alguns estudos da literatura. Né? Existem estudos que aplicam 1 ou 2 dessas métricas aí no máximo na literatura. Então, a cobertura das nuvens, basicamente, ela faz o quê? Ela separa o que é background, né, que é o céu, do que é o foreground, que é a parte da frente da imagem, né? Então, ela separa o céu e as nuvens. Então, essa é a ideia, esse é o objetivo que nós utilizamos essa métrica. Aplicamos um método chamado Red Blue Ratio, RBR, né? Que ele distingue aí Red Blue, o vermelho representa a imagem ali das nuvens e o blue o céu em si. Então, a gente consegue, com essa métrica, mostrar, por exemplo, nesse dia aqui, nós temos um céu com 96% de nuvens. Ela tem problemas também. Você pode ver que uma árvore aqui, ela detecta como nuvem, né? Então, essas métricas, nós aplicamos para todos os dias. E se nós aplicarmos para os 3 dias aqui, nós temos esse perfil de geração. Então, você percebe aqui que no primeiro dia foi localizado quase nada de nuvem, né? Uma baixa porcentagem aqui de nuvem no céu. Embora no começo do dia, no fim do dia, a gente tenha essa limitação, né? Provavelmente o sol ficou muito na borda da câmera e aí deu reflexo, ela se perdeu. Né? Então, essas métricas, elas têm limitações e nós consideramos, todas as métricas têm limitações, mas nós consideramos isso também no algoritmo de aprendizado de máquina também. Né? Então, a gente consegue perceber aqui o perfil. Ó. Quando o céu está limpo, nós temos baixa quantidade de nuvem no céu. Se você tem um céu nublado, nós conseguimos capturar essa porcentagem de nuvem aí, ok? Então, essa é a segunda métrica. Nuvens no entorno do Sol é a próxima métrica. Então, nós temos um algoritmo que nós desenvolvemos aí. Basicamente, nós pegamos a imagem plana, localizamos o Sol, que é a região mais clara no canal vermelho ali da imagem. Se nós localizarmos o Sol, nós fazemos um crop, né, um corte de uma área no entorno do Sol de 300 por 300 pixels. A gente observou isso na literatura também,
um valor adequado. E nós fazemos o quê? Aplicamos a métrica anterior naquela área em torno do Sol, somente. Né? Aplicamos a RBR, depois o outro, e descobrimos se tem ou não nuvens no entorno do Sol. Se o Sol não for localizado, por exemplo, um dia bastante nublado ou chuvoso, aí nós selecionamos a área central da imagem. Foi uma decisão que nós adotamos aí no nosso estudo. E se aplicarmos essa métrica, nós temos esse padrão. Então, aqui, o dia de céu claro, aqui nós localizamos 0% de nuvem nessa imagem aqui no entorno do Sol, aqui 100% e aqui 99%. E o resultado da aplicação dessa métrica é essa aqui. Novamente, no início do fim do dia, ele localiza aqui que tem muita nuvem. Muita nuvem no entorno do Sol. Né? Isso, novamente, é uma limitação da métrica. Tá? Nós consideramos isso. Outra medida que nós calculamos, aí, outra característica, é o Clear Sky GHI, né, que é a irradiância esperada para um dia de céu limpo, e aí nós não usamos propriamente a imagem, nós só usamos a data e horário da imagem, a hora e minuto da imagem. Então, além da localização, né, já latitude, longitude e altitude. Então, nós temos aqui os valores esperados, né, em azul aqui é o valor real, e o valor em vermelho pontilhado é o que o modelo nos prevê caso o Sol estivesse limpo nesses dias. Né? Então, a gente consegue ver que ele captura também a amplitude, né, de geração aí, em função aí da estação meteorológica também, e isso é observado aqui embaixo nessa representação durante um ano inteiro, de 2015, que nós demonstramos. Temos a métrica de luminância do Sol. Essa é uma métrica que calcula a luminância, né? Pode ser a luminância percebida ou relativa. Nós calculamos a relativa de um pixel numa imagem, mas nós utilizamos uma área, né? A média daquela área de pixels da imagem. Então, nessa métrica, nós nos baseamos aí no trabalho de Dev et al., e nós alteramos alguns detalhes. Ele usa, por exemplo, o exposure time, né? O tempo de exposição da câmera ali de abertura. Nós não usamos essa informação. Pode ser qualquer câmera, precisamos ter a foto, né? E a gente localiza primeiro o Sol, depois selecionamos uma área no entorno do Sol e calculamos a luminância dessa área. Como aqui então tem os valores que representam isso aí. Caso o Sol não seja localizado, né, nós selecionamos o ponto central da imagem e calculamos a região, a luminância na área central desta imagem, ok? Então essa é uma segunda, outra métrica que nós utilizamos. Aí nós temos o resultado dela. Então, ela tem um certo padrão, nós podemos observar no dia de céu limpo, eu tenho um certo padrão constante, né? Mais constante da iluminância. Quando eu tenho nuvens, esse padrão também gera alguma intermitência. Né? A gente consegue visualizar isso, principalmente aqui no dia que é nublado e chuvoso. Luminância do Sol ajustada, também outra métrica que nós propusemos aí. O que ela é? Bom, basicamente, ela é esse gráfico aqui, né, essa métrica aqui, ajustada à medida aí do Clear Sky GHI, da irradiância de céu limpo, que vai ter esse formato de senoidal aqui, de curvinha. Então, a gente ajusta ela em função do dia e do horário, hora e minuto aí de cada dia, em função do GHI esperado. Então, ao invés de nós termos esse gráfico aqui, nós temos esse gráfico ajustado ao GHI de céu claro. Né, que é esse padrão aqui. A gente consegue perceber um padrão também em relação ao dado que nós queremos prever aqui em cima. Okay? Então, essa é a segunda, outra métrica, luminância do Sol ajustada. E aí temos a localização do Sol, que já foi utilizada em métricas anteriores. Aqui, nesse caso, nós só mostramos a informação. O Sol foi localizado ou não nessa fotografia? Essa é a informação que nós calculamos. Tá? O Sol foi localizado ou não. Então, no primeiro dia, o Sol localizado em praticamente 100% do dia, com exceção do início e do fim aqui, são as limitações. Aqui no segundo dia, aqui no terceiro dia, só teve um trecho aqui onde estava chovendo que o Sol não foi localizado. O Sol é localizado como? Nós utilizamos o canal de vermelho aí, a parte mais clara da imagem aí no canal de vermelho, né? Em termos específicos, o pixel varia de 0 a 255, né? O range dele, e nós utilizamos 240 para cima. E por fim, nós temos a métrica, a taxa de pixel branco. Então, qual que é a ideia dessa métrica? Olhamos para o céu, o que é branco é nuvem, né? Ou o que é cinza é nuvem, né? Pode ser uma nuvem mais carregada, ou uma nuvem mais densa e tal. Ou menos densa também, uma nuvem bem fininha, né? Então, tentamos calcular a quantidade de pixels brancos aí na imagem, a taxa de pixel branco. Então, se aplicar essa métrica, nós temos esse padrão aqui, ó. Um dia de céu limpo,
Aí temos esse padrão, você consegue até perceber que nós temos um padrão para um dia de céu limpo, e tem variações aí para quando o dia está nublado. Então, ela tem um padrão aí que a gente consegue visualizar também. Bom, todas essas métricas, elas constituem a entrada, as inputs, né, do nosso algoritmo de predição baseado em aprendizado de máquina. Então, nós queremos fornecer todas essas métricas para prever aqui embaixo a GHI, ok? Então, nós calculamos todas essas métricas sequencialmente e fornecemos elas paralelamente ao algoritmo de aprendizado de máquina. Quais algoritmos de aprendizado de máquina nós usamos? Bom, uma rede neural, na verdade, assim, nós escolhemos uma MLP em função dos trabalhos que a gente vinha desenvolvendo durante a dissertação, aí a tese de doutorado. Então, com base nos resultados de trabalhos anteriores, nós selecionamos uma MLP, que é uma rede neural multilayer perceptron, completamente conectada aí. É uma rede que ela recebe entradas, né? Aí nós temos diversas entradas, essas redes possuem peso, né? Sinapses que imitam o cérebro humano, e elas conseguem aprender com base nos dados, com base em padrões que nós temos. Então, nós utilizamos uma MLP, do tipo, uma RNA, né, uma rede neural artificial do tipo MLP, como um primeiro modelo aí no MHP, e também nós utilizamos o Light Gradient Boosting Machine Regressor, que é um algoritmo de regressão baseado em árvores, né? Por que nós escolhemos esse algoritmo? Bom, esse algoritmo foi escolhido em função de apresentar os melhores resultados aí. Nós utilizamos para desenvolver esse algoritmo uma API, uma interface de programação chamada PyCaret. Essa API, ela avalia uma série de algoritmos, inicialmente com base no seu conjunto de dados, e te dá os algoritmos que têm os melhores preditores nesse caso, né, que é um problema de regressão. E o Light GBM, além de ter um bom índice de predição, ele pode ser otimizado, né? Ele é um algoritmo feito pela Microsoft, que foi otimizado para ser paralelizado e facilitar aí, agilizar a execução computacional dele. Então, é um algoritmo baseado em árvores de decisão, que combina árvores que são preditores bem fracos, só que ele combina esses preditores fracos para criar um modelo mais robusto, um modelo de gradient boosting, que a gente chama. Então, a gente tem um preditor robusto com base na combinação de preditores mais fracos baseados em árvores. Então, no contexto do MHP, considerando os trabalhos anteriores, nós utilizamos o modelo MLP e também, com base na ferramenta aí do PyCaret, nós utilizamos o Light Gradient Boosting Machine, que avalia umas 14, 15 algoritmos ali, se não me engano. E ele mostrou que esse tinha um dos melhores aí resultados de desempenho, além de ser otimizado. Bom, para responder, né, para avaliar as nossas hipóteses iniciais, definimos aí duas avaliações experimentais do MHP. A primeira, que é a análise dos modelos de aprendizado de máquina. Então, nós utilizamos como entrada as métricas de processamento de imagem, que foram apresentadas anteriormente. Nós definimos horizontes de predição, 6 horizontes distintos de curto prazo, de 1 a 60 minutos. Nós fizemos a implementação, codificação, e nós avaliamos esses modelos. O modelo de persistência, que é o modelo base, o modelo MLP e o modelo LAI-GBM. Então, nós fizemos o treinamento, a validação e o ajuste dos parâmetros, né, ajuste fino dos parâmetros desses modelos. Em seguida, realizamos o teste, medição de acurácia e depois apresentamos a análise comparativa da acurácia dos distintos modelos. Na segunda análise, nós avaliamos diferentes tipos de entrada. Então, nós avaliamos o MLP e o LAI-GBM em relação ao uso de métricas de processamento de imagem, proposta nesse estudo, e informações meteorológicas que são tradicionalmente aplicadas aí na área da PGES. Então, a ideia aqui foi comparar a acurácia dos modelos a partir de diferentes entradas, ou seja, com métricas ou informações meteorológicas. Aqui nós temos a tabela de configuração experimental, onde temos as variáveis das métricas que foram utilizadas na primeira análise. Aí nós temos os horizontes que foram avaliados, de 1 a 60 minutos, os modelos que foram avaliados. Então, nessa primeira avaliação, nós comparamos esses modelos. Na segunda avaliação, nós comparamos os modelos em si, mas nós consideramos diferentes entradas. O primeiro conjunto são as 8 métricas de processamento de imagem, e o segundo conjunto são as 8 tipos de informações meteorológicas aí disponibilizadas pela base de dados. O restante das informações são iguais, né? O treinamento foi o mesmo período de teste, o mesmo período de treinamento, o mesmo período de validação. E, além disso, aplicamos métricas de acurácia ali também.
A divisão do dataset, nós utilizamos a abordagem de validação cruzada em 3 partes, ou Threefold Cross Validation, ela é chamada. Então, nós temos um modelo de predição. Esse modelo de predição que são criados 3 submodelos dele. O primeiro é testado com as informações de um ano, que é 2014, e treinado com 2015 e 2016. O segundo é treinamento 2014 e 2016 e testado com 2015. E o terceiro aqui é testado com 2016. Então, nós fizemos uma média dos testes desses 3 anos aí nos modelos. E aqui embaixo nós temos a configuração estrutural da avaliação experimental aí. Esses são os parâmetros que foram utilizados depois que a gente aplicou aí a otimização dos hiperparâmetros, né, o fine tuning, utilizando a abordagem de Random Grid Search, aí, onde você define diversos valores, né, para os parâmetros, e ele começa a avaliar e você compara quais são os melhores aí, te dá melhor. Ok? No PyCaret, ele também executa isso quando a gente utiliza o LightGBM. É uma função intrínseca aí da API. Em relação à tecnologia e ferramenta, principalmente nós utilizamos aqui o OpenCV, PIL, para processamento de imagem, PVLib para geração da irradiância solar, Optuna, TensorFlow, Keras e PyCaret para os modelos de inteligência artificial. Nós utilizamos um MacBook M1 para execução e processamento das imagens. Em paralelo, a gente também rodou num Raspberry, né, que é um dispositivo com menor poder de processamento, para ver se ele ia executar. Também o processamento da imagem ele executou. E utilizamos o Google Colab, né, para desenvolver os modelos de treinamento aí de inteligência artificial. Em relação agora aos resultados de discussão. Aqui nós temos a tabela que apresenta um resumo dos resultados, né, para a primeira análise dos modelos. Então, nós temos aqui, na primeira parte, o modelo de persistência, modelo de referência. Nós temos os 6 horizontes que nós consideramos, de 1, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos. Aqui nós temos todas as métricas para o primeiro fold, né, segundo fold, terceiro fold, e à direita aqui a média de todos os folds, ou seja, a média do modelo. Então, nós temos a métrica MAI, RMSE normalizado, o coeficiente de determinação e o Skill Score, né, o SS ali. Então, nós temos também a média para todos os horizontes, do modelo para todos os horizontes, e o desvio padrão. Esses dados nós temos para a MLP, que foi desenvolvida, avaliada e testada, e para o algoritmo de LightGBM, que foi desenvolvido, avaliado e testado. Então, temos todas essas informações. E nós utilizamos nas comparações as médias, né, da acurácia média geral do modelo, que está em negrito aqui. Então, em relação ao MHP e o modelo de referência, ou persistência, né? Em relação aos horizontes, nós obtivemos um desempenho pior, né, mais fraco, para o nosso modelo em relação ao modelo de referência. Então, o nosso modelo, nesse gráfico aqui, a MLP e o LightGBM, está aqui representado em azul e vermelho. Então, nós temos um erro maior do que o modelo de referência para 1 minuto, similar para 5 minutos e superior para 10, 15, 30 e 60 minutos. Então, esses foram resultados aí em relação ao modelo de referência, tanto para a métrica de RMSE quanto para o R2, que é o coeficiente de determinação. Em relação à habilidade geral dos modelos, considerando todos os horizontes de predição, nós temos que a MLP teve um desempenho superior ao modelo de referência em 17,45%, e o LightGBM, do MHP também, teve um desempenho superior em 16,52%. Ou seja, a MLP ela teve uma média um pouquinho mais superior, né, um pouquinho melhor que o modelo LightGBM, né? Se considerar a métrica MAI, foi 9% superior, e nós visualizamos isso aqui um pouquinho, principalmente os maiores horizontes aqui nas imagens, aqui nesse gráfico. Aqui nós temos exemplos das predições. Então, novamente, utilizando os 3 dias de referência, nós temos o dia de céu claro, o dia parcialmente nublado e o dia com céu nublado e chuvoso. Nós conseguimos perceber para 1 minuto aqui a predição na parte de cima e para 60 minutos na parte de baixo. Então, a gente consegue perceber que ele consegue capturar a tendência geral aí de oscilação do modelo em si, e, além disso, para 60 minutos, essa predição ela é bem pior, né? Claro, é um resultado esperado, conforme aumenta o horizonte de predição, aumenta o erro. Então, a gente consegue visualizar isso. De modo mais detalhado, então, a gente observa essa tendência geral aí que a gente consegue capturar com os modelos utilizando o MHP proposto. E aqui embaixo a gente consegue perceber uma coisa interessante. Nós observarmos aqui, nós temos um padrão bem diferente do valor real, que é o verdinho aqui esperado, né? E os valores que foram preditos.
Isso ocorreu principalmente porque a gente tem uma limitação também, já adiantando. Quando chove, a lente da câmera é uma lente, ela é uma redoma, né? Esqueci até o nome, mas ela é redonda, e aí pinga as gotas de chuva, e como nós utilizamos processamento de imagens, a imagem muda constantemente de uma foto para outra, além de causar o efeito ali de lupa e tudo mais. Então, isso prejudica a execução dessas métricas, principalmente da métrica de movimento das nuvens, né? Porque nós temos várias gotas ali atrapalhando e modificando constantemente. Então, as métricas se perdem um pouco. A gente consegue ver isso aí no modelo aí. Então, nós quisemos mostrar também a predição do modelo em dias também completamente adversos aí, que são, por exemplo, um dia chuvoso, né? Agora, comparando os resultados do estudo com relação à literatura, nós precisamos, primeiro, definirmos alguns critérios. O primeiro é o uso de imagem ao sky. Então, nós selecionamos trabalhos que utilizaram imagens ao sky, tendo a GHI, a irradiância GHI, como saída. Trabalhos que utilizaram os mesmos horizontes de predição que nós utilizamos, pode ser todos ou alguns, pelo menos, né, similares. Medidas de acudácia similares também. E também considerando todas as condições climáticas, ou seja, sem distinção de um dia nublado, um dia só chuvoso, um conjunto de dia nublado, um conjunto de dia chuvoso, por exemplo. Nós consideramos todos os dias, né, um período grande disso. A partir disso, nós tivemos 6 estudos que nós selecionamos aí. Porém, é uma tarefa complexa fazer essa comparação, ela tem que ser empírica. Por quê? Nós temos nesses estudos diferentes datasets, diferentes qualidades desses datasets, amostragem desses datasets. Além disso, os modelos podem ser treinados, validados e testados com diferentes períodos. Então, isso pode influenciar também na acurácia desses modelos. E, além disso, nós temos diferentes modelos com diferentes complexidades de computacional. Ou seja, diferentes parâmetros treinados. Então, nós colocamos aqui nessa tabela o nosso modelo, que é o primeiro aqui em cima, utilizando MHP com a MLP, que é a rede neural artificial. Nós temos 6 estudos e as características desses estudos. E aqui as métricas que foram observadas na literatura para esses estudos. Novamente, a RMSE foi a métrica mais encontrada aí. Aqui nós temos a comparação empírica, né, e a complexidade desses modelos. Então, nós temos aqui nessa figura o primeiro gráfico aqui, o vermelho e o verde é o nosso modelo, o desempenho do nosso modelo, em todos os horizontes, de 1 a 60. Aí nós temos o modelo de referência pontilhado, e aí nós temos alguns modelos interessantes aqui para comparar, né? Algumas propostas. A primeira é do Rajaguk, que é uma abordagem mais similar que nós encontramos, porém ele utiliza, além de utilizar processamento de imagem, ele não utiliza todas as métricas que a gente usa, ele utiliza uma, duas ali, uma se não me engano, e ele utiliza um algoritmo de aprendizagem profunda, que é o LSTM, uma rede LSTM. Então ele distingue o nosso modelo por isso. O resultado dele aqui, do Rajaguk, é esse em preto aqui em cima, né? E o nosso está aqui embaixo. Aí nós temos o Paleta, que utiliza, possui melhor desempenho que o nosso, ele avaliou por horizonte de 10 minutos, e ele tem um desempenho bem melhor que o nosso. Porém, ele utiliza informações adicionais. O que ele utiliza? Ele utiliza a GHI anterior, nós não utilizamos GHI. E aí, como ele utiliza a GHI anterior, ele precisa ter esse medidor de sensor lá, nós não temos. Além disso, ele utiliza uma combinação de 3 modelos, uma CNN, uma LSTM e uma RNA, ao passo que nós utilizamos só uma RNA, ou seja, ele utiliza um algoritmo de Deep Learning aqui bastante complexo, bem mais complexo que o nosso. E o terceiro é o Young 2021, que é esse resultado que está apresentado aqui, ó, nessa imagem aqui, ele tem um valor similar para 5 e um pouquinho maior aqui para os outros horizontes que ele avaliou. Ele avaliou de 5 a 30 somente, não avaliou de 1 a 60, e ele utiliza o mesmo dataset que o nosso. Isso é legal comparar, porque ele utiliza o mesmo dataset e ele utiliza 1 ano como teste também. Só que ele utiliza um modelo de Deep Learning bem mais complexo que o nosso, que é uma 3D CNN, que ela possui um filtro tridimensional ali para as operações de convolução da rede. Então, é um modelo bem mais complexo computacionalmente do que o nós estamos utilizando. Então, de maneira geral, os resultados foram aí satisfatórios. E aí, em relação à análise dos tipos de entrada, nós temos, comparamos o MHP, que utiliza as métricas de processamento de imagem, né, que nós apresentamos, e os algoritmos do MHP, nós utilizamos também as informações meteorológicas para fazer essa comparação. Então, comparamos o MLP e o LAI-GBM, né,
com esses dois tipos de entrada. Aqui nós temos o resultado, bem similar à tabela anterior, porém aqui nós temos a MLP e o Light GBM com dados meteorológicos, né, e não o uso das métricas de processamento de imagem que nós propusemos. Aqui temos os resultados. Então, as métricas de processamento de imagem possibilitaram a acurácia superior, média, né, em torno de 44% para as MLPs e 28% para o Light GBM, em relação ao uso de informações meteorológicas. Então, se nós observarmos no gráfico aqui, tanto para a RMSE quanto para o R2, nós temos maiores erros aqui, ó, para o algoritmo que utiliza informações meteorológicas, que são esses algoritmos pontilhados aqui, né, com linha pontilhada, ok? Agora, validando as nossas hipóteses, que a gente definiu lá no começo, né, a hipótese A, em relação a ela, com essas análises, nós vimos que o uso de imagens ao Sky proporcionou acurácia superior para a maioria dos horizontes e estudos comparados, empiricamente, né, na literatura, e ela deve ser parcialmente aceita. Você tem que considerar a entrada, o horizonte e o modelo, né, a complexidade do modelo que está sendo comparado, está sendo utilizado. Em relação à hipótese B, nós temos que o uso das métricas de processamento de imagem, que foram extraídas das imagens ao Sky, ela permitia aumentar a acurácia de predição dos modelos de aprendizado de máquina, que foram avaliados, tanto os MLP quanto o Light GBM. Então, ela é aceita, a hipótese B, aí, devido à acurácia superior do método proposto. Como considerações finais dos resultados de discussão, nós temos que o MHP proposto ele é um modelo caixa cinza, porque a gente extrai explicitamente essas características, e os modelos de Deep Learning, que estão sendo utilizados hoje, principalmente com imagens, eles são ditos caixa preta, né? Que você não sabe o que acontece dentro de uma maneira mais facilmente compreensível. Então, o modelo proposto utiliza algoritmos de aprendizado de máquina que são menos robustos do que os algoritmos de aprendizado profundo, né? No entanto, os resultados são bastante satisfatórios aí. A abordagem de predição que nós desenvolvemos, ela é genérica, de 1 a 60. Então, isso permite que nós consigamos, posteriormente, provavelmente, otimizar essa abordagem se a gente delimitar um pouco mais esses horizontes, ou deixar um horizonte específico. Além disso, o conjunto de métricas que foi proposto é o diferencial aí do estudo, né? Elas contemplam informações simples, mas interpretáveis e são complementares, embora elas tenham algumas deficiências, né, algumas limitações, elas são complementares. E a ideia foi que o algoritmo de aprendizado de máquina conseguisse aprender essas limitações também para fazer a predição de uma maneira mais correta. Então, as métricas permitiram acurácia superior em relação aos usos de informações meteorológicas no modelo avaliado. E, além disso, isso constitui um novo caminho aí para futuras pesquisas na PGESP, né? Nós podemos abordar diferentes maneiras aí para tentar otimizar esses resultados também. Como conclusão, nós temos que a abordagem híbrida do MHP proposto gerou alguns resultados aí satisfatórios, né? 17% em relação ao modelo de referência e também aos estudos da literatura. O conjunto de métricas que foi extraídas de modo explícito aí das imagens é o diferencial da solução, e ele permite também esse modelo a redução de custos, porque você necessita somente de uma câmera ao Sky comum, né? Vedada, né? Com IP65, por exemplo, mas comum. Algumas das limitações desse estudo consistem na melhoria da acurácia para os horizontes de 1 a 5 minutos, e isso provavelmente seja possível, né, se a gente focar em alguns horizontes e otimizar essas métricas para isso. Nós temos a dependência de imagens ao Sky sem ruídos, por exemplo, no caso de chuva a gente já vai ter problema, né, ou se a imagem tiver alguma interferência técnica, algum problema técnico, que nós também observamos na base de dados, nós vamos ter alguns problemas também. Além disso, nós temos as limitações já conhecidas da literatura, que algumas das métricas aí possuem, né? Se a gente melhorar essas limitações dessas métricas, provavelmente nós teremos modelos mais robustos aí, resultados melhores. Bom, a abordagem do MHP inspira, então, novas pesquisas. Nós podemos, por exemplo, otimizar o MHP para determinado horizonte de predição em específico, ou uma faixa menor de horizontes, né, que muitos estudos baseiam-se e utilizam essa abordagem, né, ou determinar poucos horizontes, uma faixa menor. Nós temos também a possibilidade de otimizar, selecionar algumas das métricas que nós utilizamos, ou ainda propor novas métricas de processamento de imagem para determinados horizontes. E, além disso,
nós utilizamos algoritmos de aprendizado de máquina, que são relativamente mais velhos que algoritmos, né, de aprendizado profundo, que são mais robustos. Então, nós podemos aplicar também, posteriormente, algoritmos de aprendizado profundo utilizando essas métricas. Provavelmente, né, nós teremos resultados até mais satisfatórios. Bom, por fim, vale ressaltar que o desenvolvimento desse estudo, aí, dessa tese, possibilitou, né, a publicação de 19 estudos, 19 publicações aí desde 2019, quando iniciamos, né, tanto com pedido de patente, nós conseguimos publicar 5 artigos em periódicos internacionais, 10 artigos entre resumos e artigos completos em eventos científicos aí nacionais, 2 capítulos de livro e um livro organizado. Bom, com isso, então, nós temos as principais referências que foram utilizadas nessa apresentação, tá? Estão descritas aqui, e eu agradeço, então, a participação de todos, né? Agradeço a Deus, primeiramente, a minha esposa, meu filho, pela paciência, apoio e carinho aí durante todo o período do doutorado, aos meus pais, ao Beri e Luci, pela vida e pelo apoio incondicional sempre, aos meus orientadores, o professor Osvaldo, o professor Jorge, aí, pela confiança, amizade, os ensinamentos aí que me passaram, né, ao longo desse período aí, a todos os professores, membros da banca, pela disposição e contribuição e atenção, né, aos meus amigos aí, vou nomear rapidinho aqui o William, Marcelo, o Vitor, o Andrés, o André, o pessoal que me auxiliou aí de algum modo aí durante o doutorado, todos os colegas aí também, e amigos pelo incentivo e a amizade também. Então, com isso, eu me despeço aí da apresentação e muito obrigado aí pela participação. Parabéns, Jolan. Obrigado aí pela apresentação, por elucidar um pouco do trabalho aí. E vamos, antes de começar a parte de admissão, aí, fazer uma pausinha aí, acho que agora é 9h34, né? A gente faz aí, retoma às 9h40 para poder tomar uma água, tá? Mas antes disso, eu queria agradecer, né? Agradecer aí a presença dos professores, aí, o pessoal da UniOeste, aí, o pessoal da Unila, os colegas, eu vi ali o William, o Marcelo Cap, aí, tá aí, prestigiando o trabalho, obrigado. Bastante gente, muita gente que não é da nossa região aqui, nem daí do próximo da Unila participando. Essa é a vantagem da gente ter essas bancas online, né? Que nos permite essa flexibilidade, né? Então, agradecer. E ver também qual é importante o tema, né? Como novo aí, a gente, no final do ano, onde tem todo mundo um acúmulo de trabalho, de manhã cedo, aí a gente tem cerca de 30 pessoas online prestigiando o teu trabalho, então, mérito teu também. Que bom, obrigado, agradeço. Tá certo? Professores da banca, todos de acordo com essa pausinha e retomamos às 9h40? Ok. Sim, de acordo. Perfeito. Então, uma pausinha aí. Então, 9h40 retornamos. Mantemos a sala aberta, já não pode desligar e tomar uma aguinha e respira aí. Tá certo, Renato. Obrigado. Um abraço. Perfeito. Um abraço. Boa noite.